agora com a nossa coluna de medicina aqui do Oftalmo Zona Sul, com a doutora Ana Catarina Delgado. Tudo bem, doutora? Tudo bem, tudo ótimo, graças a Deus. Muito bom estar aqui, né, doutora? E para mais um esclarecimento. Doutora, quando o óculos dá errado, o que acontece? Olha aí, essa é uma boa pergunta. E sabe que não é raro, né? Não é raro. Então, para responder essa pergunta, a gente precisa avaliar uma série de coisas. A primeira coisa que eu queria falar, resumidamente, é o seguinte: como é que é o processo da escolha do grau? Então, quando o paciente chega e diz assim, não estou enxergando bem, e a gente coloca naquela cadeira, com aquele exame, né, que todo mundo reclama, mas com tanta tecnologia na medicina, e a gente ainda usa aquele melhor esse ou melhor aquele, né? Então, isso é bem comum. Isso, na verdade, hoje existem vários equipamentos, que são aqueles equipamentos computadorizados, que normalmente a gente faz na sala de espera, para ter uma ideia do grau. Mas o grau, o refinamento, aquela coisinha fina do detalhe, quem vai dar é o próprio paciente. Então, quando a gente pergunta, é melhor esse ou aquele, na verdade, a gente dá as opções para saber qual o direcionamento que a gente vai tomar dentro daquele grau. Porque quem vai responder é o paciente olhando a imagem. Isso é importante dizer porque depois dessa etapa, quer dizer, nós chegamos naquele exame a um grau. Aquele grau ele vai ser copiado por uma mão humana do aparelho para o papel, que é a prescrição do óculos. Sim, sim. E o paciente então sai do consultório com uma receita e ele vai até uma ótica, né? Uma ótica que espero que ele confie, para aviar aquela receita, né? O erro pode ser do paciente, que na hora de responder lá, melhor esse ou melhor aquele, não fez a resposta correta, e aí o médico não tem como saber, né? Ele tá confiando, o paciente tá dizendo, é melhor esse ou aquele? Aquele. Então vamos por essa, né? Sim, então pode ser o erro do paciente, que na hora, inclusive não é uma coisa difícil de acontecer, porque elas são muito parecidas. Tem né? que ter muita Tem calma, que ter muita calma, muita segurança. Exatamente. E é o que eu sempre digo, sempre, mas é rotina. Eu digo, olha, não tem pressa. Repito quantas vezes for preciso, porque é um momento que é único, né? É aquele momento que por um lapsozinho ela não prestou atenção, tudo por água abaixo. Então, o erro pode ser do paciente na hora de fazer a resposta, o erro pode ser do médico, e claro que o médico também erra. Então, como é que a gente faz para evitar isso? Procurar uma boa ótica, uma ótica de confiança, avaliar o grau, porque na ótica, o que eles fazem, né? Eles medem a distância pupilar, porque isso é uma coisa super interessante. Num óculos, a gente tem um centro óptico de uma lente, é um centro óptico marcadinho lá por um X. E o olho da gente tem o centro óptico, que é o centro do olho, certo, da córnea da gente. Então, o centro óptico do olho, ele tem que coincidir com o centro óptico da lente para poder a pessoa ver bem. Se ele estiver desalinhado, isso pode causar um desconforto muito grande e a pessoa nem conseguir enxergar bem. O que tem que ser feito? Volte ao oftalmologista. Na hora que você detecta, não estou satisfeita, esse óculos não está bem, volte ao oftalmologista que prescreveu. Fale para ele isso, vamos reavaliar cada uma dessas etapas, quer dizer, vamos fazer de novo, vamos ver de novo, ver grau. Ô, doutora Ana, e não é importante a gente também, quando pega o óculos na ótica, levar para ser corrigido pelo oftalmologista? Perfeito. Agora você falou uma coisa extremamente interessante, porque nós temos sempre que levar o óculos para o médico que prescreveu para ele conferir. Isso é fundamental. Só que quando a gente confere, nós conferimos o grau pura e simplesmente. Então, a gente coloca o óculos no aparelho, vemos o grau, tá bem, tá bem. O paciente pode achar que tá tudo ótimo, mas não tá, pode não estar. Porque nós não conferimos o óculos no olho do paciente. E é aquela história que eu falei, o centro óptico, quando a gente coloca no aparelho, o aparelho ele é automatizado, né? Ele procura o centro óptico daquele óculos. Mas quem me garante que aquele centro óptico do óculos vai estar no centro óptico do olho, exatamente na medida, né? Esse é só um exemplo. Então, eu não sei, quando a gente confere o óculos, se ele ficou bem realmente no rosto do paciente.
Doutora Ana Catarina Delgado, o pessoal que está em casa nos assistindo, que gostaria de tirar mais alguma dúvida ou entrar em contato, como é que pode fazer? Ótimo. O telefone da clínica é o 2102-0999 e a clínica é a Oftalmo Zona Sul. Muito obrigada por mais uma entrevista e você já sabe, semana que vem voltamos com um novo assunto. A gente faz um breve intervalo e voltamos já já.